Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus nesse domingo. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos. Vamos fazer uma oração. Você que está em casa também neste momento, curve sua cabeça, se você puder. E vamos agradecer a Deus por estarmos aqui na sua casa, aprendendo mais e mais da sua palavra. Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, por a oportunidade de estarmos na tua casa, ó Deus, para aprender mais e mais de ti, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, Senhor. Cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão aqui nos templos, Senhor. Aqueles que estão em seus lares, ó Deus, que o Senhor possa falar poderosamente na vida de cada um. Que o Senhor seja conosco neste dia, Pai. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, mas sabemos que a nossa força vem de Ti, Senhor. E é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. É de Ti que vem o nosso socorro, Pai. Abençoa poderosamente a vida de cada um e que possamos ter um dia abençoado, que possamos ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Pode tomar vossos assentos, amados. Vamos estar estudando hoje a lição número 9, 30 de agosto de 2020, como tema, como título é Como vencer as oposições à obra de Deus. Sabemos que é difícil, né, amados? Mas o nosso Deus está para nos proteger, né? E é com Ele que nós vencemos todas as nossas lutas. Amém? Vamos ler o texto áureo, que se encontra em Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Foi Ele que nos amou. Aleluia. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é maior, muito maior do que todos os obstáculos que encontramos, né, amados? Nós sabemos que com Deus nós vencemos todas as batalhas. É Ele que nos sustenta, é o nosso Deus que nos conforta, né? Vamos fazer mais uma oração. Em seguida já estaremos passando o professor, o irmão Júlio, que estará ministrando nesta manhã. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu Filho que estará trazendo a Tua palavra, que está trazendo um ensinamento nesta manhã, Senhor. Usa ele como o Senhor tem feito em todas as vezes, ó Pai, e que possamos sair daqui renovados, ó Deus, cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Peço para que tomem seus assentos. Vamos estar iniciando ou dando continuidade mais essa lição na Escola Bíblica Dominical. Nossa lição 9, como já foi dito, como vencer a oposição, as oposições à obra de Deus. Algo que foi muito real no Antigo Testamento para o povo de Israel, a oposição à obra, algo que foi muito real na época de Cristo, para os apóstolos, para todos os discípulos, para a igreja primitiva, e algo que se estende e continua até os dias de hoje, e que nós precisamos saber as estratégias que o Senhor nos dá para que possamos vencer a todas essas oposições. Para que possamos iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Neemias, capítulo 4, do verso 8 ao verso 20. E depois nós também faremos a leitura de 1 João, capítulo 4, verso 4, e capítulo 5, verso 5. E diz assim a palavra do Senhor em Neemias: E ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores,
e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim, faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pela sua família, com as suas esposas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra, e a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta, estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. O lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, 1 João, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Capítulo 5, verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Tendo feito essa leitura, então nós entramos efetivamente na nossa lição. Como vencer as oposições que surgem a nós, as oposições que surgem à obra do Senhor, quando nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Missão essa que é pregar o Evangelho de Jesus. Missão essa que é viver aos moldes e conforme o Evangelho tem nos passado. Nós temos a introdução da nossa lição que diz assim, na lição 7, a lição anterior, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, desde o tempo de Neemias, essa passagem, essa história que a gente vem estudando desde o começo do trimestre, a gente vê que ele sofreu, ele e o povo que estava querendo e reconstruiu os muros, sofreram inúmeras oposições por parte dos samaritanos, por parte lá que nós já vimos e vamos falar mais, dos governantes daquele povo samaritano, os grandes ali, que iam até o rei da Babilônia e tentavam intentar contra as obras e contra a reconstrução do muro que Neemias estava fazendo. Mas em toda a história do cristianismo, em toda a história do povo judeu, em toda a história do cristianismo até os dias de hoje, o sofrer oposição é algo normal, que nós sofreremos sempre, até que os dias nessa terra se consumam, até que o dia da volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja se consuma. Por quê? O Senhor foi claro e nos falou que é normal e vai ser natural que nós, como cristãos, soframos por amor ao evangelho dele. Nós vimos que Paulo, um dos maiores evangelistas que existiu, ele foi um dos que mais sofreu por pregar esse evangelho de amor, esse evangelho de paz, esse evangelho de salvação, esse evangelho de mudança de vida. E isso é natural. E da mesma forma foi com Neemias e com todo o povo. E quando nós entramos no primeiro tópico, nós temos ali por título, diz assim, qual é a procedência desses ataques? Nós temos algumas formas de ataque. A lição vai se apegar principalmente
a questão espiritual, os ataques espirituais que vêm contra nós, contra aqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor. E sim, esse é um dos principais e o que nós devemos manter a maior atenção, porque se nós vencermos os ataques espirituais com oração, com fé, que nós veremos na lição, fica muito mais fácil para nós vencermos outros tipos de obstáculos, outros tipos de ataques, que nós também veremos nessa lição, que eu quero abordar com vocês. Quais seriam esses ataques? Além do espiritual, nós temos que ficar muito atento também aos ataques, às oposições, aos obstáculos psicológicos, mentais, que muitas vezes nós mesmos impusemos a nós. E também as dificuldades, os obstáculos, as adversidades físicas. Então, nós hoje falaremos sobre esses 3 pontos: os ataques, os levantes espirituais, psicológicos e físicos. Entrando no primeiro tópico, ele traz por subtítulo: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. E diz assim a lição: a Bíblia, ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem muito conhecida encontra-se lá em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12. E o que ela nos ensina? Que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que podemos ter nessa vida, que podemos ter nessa terra, nós precisamos ficar muito ligados, muito espertos a um levante contra o povo cristão, que é as potestades, as forças malignas, as forças das trevas, que constantemente estarão tramando para fazer com que o povo cristão caia de alguma forma, para fazer com que o povo cristão, para fazer com que nós desanimemos da pregação e da vida baseada no Evangelho de Cristo. Essas forças malignas, elas existem ou subsistem para fazer com que o Evangelho não progrida. Mas Cristo, o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Senhor, é mais forte e mais poderoso que qualquer potestade dessa. E se nós nos mantermos firmes nessa rocha que é Cristo, com a nossa fé resguardada nele, nós poderemos vencer a qualquer intento maligno. E não ocorrerá nenhuma oposição, nenhum levante que prevaleça, que se sobressaia a nós. Então, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, para que a gente possa ter uma vida de bênçãos, precisamos sim ficar muito ligados à nossa vida espiritual. Nós não temos uma vida meramente carnal, nós não temos uma vida meramente que se resume no que nós vivemos hoje, aqui nessa terra. Nós temos uma vida espiritual, nós temos um mundo espiritual à nossa volta. E precisamos ficar muito ligados a isso. A Bíblia nos orienta do começo ao fim dela. E Neemias, ele percebeu que apesar de todos os tipos de oposição que ele sofria, grande parte, por mais que tivesse oposição da questão política, mas grande parte influenciada pela questão espiritual. E quando nós olhamos desde o começo do livro de Neemias, a gente vê que é um homem de muita oração. Neemias, no começo do livro, já fala que Neemias era um homem que orava pela manhã, orava pela tarde, estava em constante comunhão, buscando a face do Senhor. E isso o fortaleceu, para que no momento de dificuldade, no momento de oposição, ele lembrasse ao Deus que ele serve. O Deus que havia mandado com que ele seguisse com a obra é o mesmo Deus que daria vitória, que daria prosperidade sobre a oposição. Mas para isso, Neemias precisava ter uma comunhão, Neemias precisava ter uma intimidade com o Senhor. Nós sofremos oposição hoje, tem levante contra, é normal que tenha, mas como está a nossa intimidade com o Senhor? Como está a nossa consulta diária com o Senhor para saber quais são os planos dele, para saber qual é a estratégia que nós devemos tomar? Como está a nossa intimidade com o Senhor para que a gente possa prevalecer, vencer e resistir às armadilhas do mal, do inimigo? Precisamos ficar muito ligados a esses pontos. E continuando na lição,
ela vem falando assim: portanto, nossa luta é antes espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e a obra de Deus. Ele tem sido o adversário à obra de Deus. Então, se nós estamos aqui com o propósito de fazer a obra, obviamente, teremos ele como adversário. Teremos ele como adversário. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, é mais forte para vencer a qualquer adversidade. Precisamos ficar atentos também quanto à nossa ineficiência como cristão. Veja, esse primeiro tópico ele vem falando da questão do levantar maligno, que Lúcifer, né, e com todos os demônios, quando foram lançados fora do céu, foram lançados à terra, estão por aí ao derredor, nas regiões celestes, buscando a quem tragar e etc. Ele gerou nele grande ódio de nós, seres humanos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para adorar ao Senhor, como um plano divino. E quando nós começamos a trabalhar nessa obra, tem grande levante dele. Mas, além disso, tem também a nossa ineficiência. Nós precisamos ficar bem atentos, que muitas vezes tem oposição, muitas vezes tem dificuldade, muitas vezes o nosso plano ou o que a gente espera não prospera, e nós logo achamos que houve um levantar maligno ou houve um calar de Deus. E sim, pode ser essas duas situações. Mas nós precisamos observar também como está a nossa vontade de fazer, como está o nosso empenho em fazer a obra do Senhor, como está o nosso engajamento em ser de fato cristãos, como o Senhor Jesus Cristo nos convida a ser. Nós não podemos colocar a culpa nos outros e não podemos colocar a culpa no sistema ou colocar a culpa em Deus que deu as costas para nós, eventualmente, né? Ou dar a culpa a demônios quando nós ficamos parados, ficamos estáticos. Quando surge uma dificuldade, nós simplesmente cruzamos os braços e falamos: eu não consigo, eu não posso. O Senhor não nos criou, o Senhor não nos chamou para que a gente haja dessa forma. O Senhor nos colocou em nós um espírito de ousadia, o Espírito Santo, para que a gente possa enfrentar todas as oposições, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa sair da inércia. Isso é cristianismo. Isso é servir ao Deus vivo. Isso é crer que Ele de fato está conosco. Quando nós não aceitamos a normalidade, quando nós não aceitamos a mediocridade, mediano, quando não aceitamos andar como todo mundo anda, fazer o que todo mundo faz, a gente tem que fazer algo a mais. Nós precisamos fazer algo a mais. Todos os grandes homens de Deus fez algo a mais para que a palavra prosperasse, para que ele tivesse sucesso em sua obra. Neemias orou, foi até o rei, foi ousado, falou ao rei qual eram os seus planos, qual era o sonho que ele tinha. Falou ao rei do sofrimento do seu povo em estar longe da sua terra-mãe. Neemias foi ousado. Surgiu o levante de Sambalat, Tobias. Neemias foi ousado, orou ao Senhor, buscou a estratégia do Senhor, colocou homens armados, gerou estratégia. Os discípulos, os apóstolos de Cristo, todos foram ousados. Paulo viajou a lugares inimagináveis, a grande maioria em sua época, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo. Estevão, mesmo perante os governadores, mesmo perante aos mestres da lei, mesmo perante um povo que clamava pelo sangue dele, Neemias ainda assim falou do nome de Cristo e teve ousadia. E é um grande homem, um grande nome para a história e para a fé do cristianismo. Então nós precisamos ter essa ousadia para vencer a oposição. Ah, mas a oposição prevaleceu prevaleceu sobre Estevão. Não prevaleceu sobre Estevão. Estevão morreu, foi apedrejado, morreu, mas ele viu os céus abertos e a glória de Deus, e a palavra e o testemunho dele prevalece e faz com que muitas pessoas conheçam a Cristo até os dias de hoje, cerca de 2000 anos depois.
Então nós precisamos entender que muitas vezes é porque nós paramos, é porque nós estacionamos, cruzamos os braços e falamos, eu não consigo, que a oposição prevalece. Então nós também precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Cristo quer que sejamos vencedores e precisamos passar por etapas, processos. Lembram do jovem rico? Da parábola que está lá em Marcos, capítulo 10, e também em Mateus, capítulo 19? Ele era um homem de fé. O jovem rico estava Cristo falando, e nós estamos falando de oposição, vocês vão entender. Estava Cristo falando para os discípulos sobre as crianças, né? As crianças se aproximando de Cristo, e Cristo falando para os discípulos das crianças, falando, não, deixem elas, não as afastem. O reino dos céus é feito de pessoas como estas crianças, com o sentimento, com o pensamento, com a forma de agir, com o amor dessas crianças. E Cristo pegou, colocou a mão, impôs a mão sobre as crianças, abençoou as crianças e saiu. E nisso, com que Cristo saiu, chegou o jovem rico, se jogou de joelhos ao pé de Cristo. Ele estava ouvindo o que Cristo estava falando sobre as crianças, provavelmente, ele estava ali por perto. Ouviu que Cristo falou que precisávamos ser como as crianças para herdar o reino dos céus. E o jovem rico pensou, como? Como que eu vou fazer isso? Se jogou aos pés do Senhor, teve interesse em saber como, teve interesse em fazer a vontade do Senhor. Adorou ao Senhor, se jogou aos pés do Senhor. O Senhor falou, olha, ele perguntou para Cristo, o que eu tenho que fazer de bom, ou bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? Aí Cristo falou, conhece os mandamentos? Ele falou, conheço, pratico todos, desde a adolescência, desde muito jovem, pratico todos os mandamentos. Estou tranquilo quanto a isso. Mas antes disso, o Senhor Jesus perguntou para ele, por que você pergunta para mim o que fazer de bom? Por que me chama de bom mestre e pergunta o que fazer? Se tem algo que você precisa fazer para ser perfeito. Ele queria saber o que deveria fazer de bom, mas Cristo entrega para ele o que ele precisa fazer para ser perfeito. Para ser perfeito. E Cristo fala, vende tudo o que tem, divide entre os pobres e siga-me. Aí ele esmurece, fica triste e segue a vida dele. E talvez ele tenha pensado, grande baque eu sofri, eu queria seguir ao Mestre, eu queria seguir ao Senhor, mas que obstáculo gigante, que dificuldade, vender tudo que eu tenho, todas as riquezas, para seguir a Ele, distribuir tudo aos pobres. E muitas vezes a gente encontra dificuldades assim, porque nós queremos simplesmente ser bons ou ser medianos. Porque nós queremos fazer simplesmente o que todo mundo faz e querer ir na onda de todo mundo. Mas Cristo nos chama para sermos perfeitos. Cristo nos chama para sermos ainda melhores. Mas para isso, tem algumas dificuldades que nós precisamos passar. E esses obstáculos não são malignos. Esses obstáculos, muitas vezes, somos nós mesmos que impomos as nossas vidas, porque nós não queremos um compromisso verdadeiro com o Senhor. Então precisamos vencer isso também. E seguindo na lição, no subtópico 2 diz assim, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao mal, resistir no dia mal, tendo feito tudo, ficai firmes. Aí eu peguei e circulei aqui o segundo ponto, tendo feito tudo. Não adianta querer vencer a oposição só falando, eu resisto no dia mal e fico firme, mas não faz mais nada. Não vai dar certo. Quer vencer a oposição, quer triunfar como cristão, quer triunfar na tua caminhada de pregação e de viver o Evangelho de Cristo, resista no dia mal. Faça tudo que é necessário e que é possível que o Senhor nos manda fazer. E fique firmes na fé em Jesus Cristo. Isso nos fará vencer todas as oposições. Isso nos fará vencer no dia de dificuldade, no dia mau. E nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a nossa fé. É a nossa fé. Quem nos faz vencer o mal é Jesus Cristo. É o nome dele, o nome que é sobre todos os nomes. O nome em que há poder, em que se nós determinarmos, se nós repreendermos,
se nós orarmos com fé através do nome de Cristo, o mal bate em retirada. Espíritos malignos são repreendidos e saem. O nome de Jesus Cristo. É Ele. A Ele que nós devemos dar toda a nossa adoração. E nele que devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa crença. E a palavra nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós não conseguimos agradá-lo se nós não tivermos a fé necessária e fé nele. E se nós o agradamos, se nós temos créditos com Cristo, porque nós fazemos o que é agradável a Ele, aos olhos dele, quando chegarmos no momento de dificuldade ou no momento de oposição, Ele estará e pelejará ao nosso favor, como Ele tem feito na vida de todos aqui, como Ele tem feito na vida de muitos que nos assistem hoje. Cristo luta por nós, Cristo peleja por nós a cada dia. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Se nós somos justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, devemos, e não podemos, mas devemos viver por uma fé verdadeira, baseada e firmada nele, Jesus Cristo. Isso é o que nos define, isso é o que nos caracteriza como verdadeiros cristãos que somos. Somente falar não adianta. Não estampa nada em sua identidade nos céus, mas viver, caminhar, proceder por uma fé verdadeira em Jesus Cristo, isso nos faz verdadeiros servos do Senhor, filhos, herdeiros do Deus Altíssimo através de Jesus Cristo. E continuando a nossa lição, ela diz assim para nós: por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, está lá em 1 Timóteo. Pela fé, experimentaremos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé, como já dissemos, é impossível agradar a Deus. Aí eu pergunto para os irmãos que aqui estão, para quem está nos assistindo de casa, a nossa fé, ela é fácil de ser abalada? É uma pergunta. Talvez muitos falam sim, a nossa fé é muito sensível. Existem muitas coisas que podem abalar a nossa fé. Talvez outros falem não, a nossa fé é inabalável. E eu digo, Júlio, a nossa fé deve ser inabalável. Ela deve ser inegociável. E se nós entendemos como é o mecanismo da fé, o que Deus entregou em nossa mão, nós conseguimos perceber que sim, nossa fé ela acaba se tornando mais fácil de ser inabalada. Porque eu gosto muito de citar isso, porque Deus falou muito comigo nessa ministração. Quando nós falamos de fé, nós vemos que a fé é algo muito simples para que nós possamos nos relacionar essa questão, ser humano e fé. O Senhor fala para que tenhamos fé nele. E a fé, como diz lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Deus está falando assim: filho, você precisa de algo? Aí, como nós já vimos lá atrás, faça tudo o que for possível, que está em tuas mãos. A hora que você não puder mais, a hora que fugir do teu alcance humano, deixa comigo, que se for justo e for dos meus planos, eu resolvo para você. Ou seja, a nossa fé, ela é tão simples que nós só precisamos fazer, e fazer de tudo, é claro, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance humano. A grande geração do milagre, o grande envolvimento da maravilha de Deus que vem através da nossa fé, independe das nossas forças humanas, mas somente na nossa crença que Ele é o nosso Deus e Ele pode fazer. Ficou confuso, Júlio? Pensem. Quando Cristo chegou a Pedro e falou: como que foi a pescaria? Não pescamos nada, ficamos a noite inteira no mar, não veio nada, nem um único peixe. Pedro era pescador experiente. Todos os homens que estavam com ele eram pescadores experientes e sabiam exatamente o que eles deveriam fazer para pegar os peixes. Alguém discorda disso? Não. Cristo chega e fala: vamos para o mar, vamos pescar.
Eles falam, mas não tem o que fazer. Nós já pescamos, já tentamos e não pegamos nada. Cristo fala, vamos. O que eles poderiam fazer nesse momento? Era Pedro que ia ter um sobrenatural, uma luz ou um poder dele próprio, ou os outros pescadores ia fazer com que os peixes aparecessem? Não. O que eles tinham para fazer? Vou para o mar. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Eu sei pegar o barco, navegar até um ponto, eu sei pegar as redes, jogar as redes, eu sei recolher as redes. Isso é o que eu sei fazer. E eu não preciso de sobrenatural para isso. E é o que eu vou fazer. E fizeram o que estava ao alcance deles. O restante da história, que todos os irmãos conhecem, o sobrenatural, o milagre, coube a quem fazer? A Cristo. O nosso Senhor encheu as redes de peixe. Então a fé ela se torna simples quando nós sabemos qual é a nossa posição, como é a forma que nós devemos agir e o que Deus, o que Cristo fará. Então isso nos move e faz com que a gente vença todas as adversidades e os obstáculos. Seguindo na lição, o subtópico 4 diz assim, nessa luta as armas devem ser espirituais. Temos ali uma referência de 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 4, que diz assim, somente as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Quando nós estamos falando dessa batalha espiritual, da oposição espiritual, então nós sabemos que a única forma de vencer as armas, o mundo espiritual contrário à nossa fé, contrário aos objetivos de Deus, é a oração. É a nossa fé em Cristo. A nossa arma tem que ser espiritual também. Não adianta forças especiais, não adianta exércitos, forças armadas deste mundo lutar contra forças espirituais, que é uma luta desleal. Não existe essa forma de lutar. Contra poderes malignos, as nossas armas devem ser espirituais. Oração, fé, estudo da palavra, busca constante da presença do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade, indo para o tópico 2 da nossa lição. Ele traz por título, o inimigo procura atingir a nossa fé. Então nós falamos de fé. Nós falamos que a nossa fé deve ser inabalada. Mas o inimigo vai tentar atingir essa fé porque ele sabe que nós, tendo fé em Jesus Cristo, nós ficamos com um horizonte imenso de operação e de conquistas pelo nome do Senhor. O Senhor falou que todas aquelas obras que ele fazia, Jesus Cristo fazia, nós, através da fé e pelo nome dele, faríamos ainda maiores. E o mundo espiritual, o mundo maligno, sabe disso. Sabe da autoridade que o Senhor nos deu, no nome dele, Jesus Cristo, para operar maravilhas nesse mundo, para vencer nesse mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, o Senhor, quando cria o homem, cria ali o ser humano, ele fala, agora dominem sobre a terra, dominem sobre os animais aquáticos, dominem sobre os animais terrestres, dominem sobre os animais que voam, dominem sobre as plantas, plantem, colhem, desfrutem para que vocês se alimentem, dominem. Então o Senhor nos colocou para adorar a Ele. O Senhor nos colocou nesse mundo para servir a Ele. E o Senhor nos colocou nesse mundo para que sejamos uma nação, quando eu falo nação, Cristo, para dominar sobre esse mundo, pela fé nele, para poder vencer e fazer com que a palavra, para que as benevolências e maravilhas do Evangelho prospere. O Senhor nos colocou para dominar. E o inimigo não suporta isso. E o inimigo não suporta saber que o Senhor colocou tanto poder em nossas mãos, que é o nome dele, o Espírito Santo de Deus. Então ele vai intentar contra a nossa fé. Ele vai tentar abalar na nossa fé, que faz com que a gente desacredite de todas essas maravilhas que o Senhor fez por nós. E faz. E esse tópico vem dizendo assim, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam, que fazem esses fracos judeus? Uma referência lá de Neemias, capítulo 4. O que fazem esses fracos judeus? Querem reconstruir um muro? E daí continua a lição. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse, quando estou fraco, aí sim estou forte. Quando o crente é tentado e se compara com o inimigo, está em perigo.
Então, primeiramente, o inimigo tenta nos desprezar. Vem com inúmeras tentativas, acusações, forma de desprezo para nós. E nós devemos resistir a isso e saber quem realmente somos em Cristo. Nós não somos qualquer um. Nós não somos o povo fora da sociedade. O povo que usa terno, gravata, anda com a Bíblia de capa de couro embaixo do braço, no sol quente. A irmã, a Denise, né, a minha esposa, muita gente, a igreja que conhece como a irmã do coque, né? A irmã só usa coque. Então não somos simplesmente a irmã, o povo da irmã do coque. A irmã que usa saiona, cabelo comprido. Essa é uma característica visual, uma característica aparente da igreja no Brasil, muito forte no Brasil. Mas nós somos muito mais que isso. O Senhor não nos colocou para que a gente seja desprezado pelo mundo. O Senhor não nos deixou aqui nessa terra para que a gente seja desprezado e aceite o desprezo que o inimigo nos traz. Nós precisamos saber quem de fato nós somos e quem nós somos em Jesus Cristo. Nós não podemos cair nessas armações do inimigo de nos desprezar. Nós precisamos entender que nós somos mais que vencedores em Jesus. E quando tenta o inimigo nos desprezar, ele tenta atacar o nosso psicológico. Ele tenta mostrar para nós as nossas falhas, tenta mostrar para nós as nossas fraquezas. E acreditem, quando nós permitimos, ou quando nós não sabemos lidar com isso, e o nosso psicológico é abalado, o nosso psicológico é afetado, é uma situação muito complicada. É muito difícil sair. Precisa de muita oração, precisa de muita ajuda, precisa buscar, lembrar que Cristo é o nosso Senhor e voltar a Ele. Por que você está falando isso, irmão Júlio? Eu estou falando isso porque eu fiz 1 ano, ou praticamente um pouquinho mais de 1 ano, de terapia com psicólogo. Eu cheguei a consultar psiquiatra pela dificuldade que eu estava tendo em assimilar algumas coisas. E quando eu comecei a fazer as consultas e comecei a analisar, eu vi que muitas coisas que eu me queixava e muitas coisas que me prejudicavam, que eu tinha dado lado, eram coisas que haviam dito a meu respeito. E que de fato não se concretizavam, de fato não eram verdade, porque eu não sou aquilo que falavam de mim. Eu sou muito mais, eu sou uma nova criatura, salva, remida, limpa, pelo sangue de Jesus Cristo, que tem um propósito muito maior na terra, do que aquilo que buscavam jogar na minha cara que eu não podia fazer ou que eu não conseguia fazer. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo vai tentar te derrubar com desprezo. E isso vai atacar o teu psicológico. O espiritual tem que estar bom, tem que estar ótimo. Porque se o teu espiritual não estiver bom, quando o teu psicológico for abalado, você não vai saber para onde correr. Você não vai saber para quem clamar. Você não vai saber a quem buscar. Ou a tua fé vai abalar de certa forma que você não vai ter forças para isso. Mas o desprezo tenta atingir o nosso psicológico. E a palavra nos fala que aqueles que são desprezados, os pobres, os miseráveis que são desprezados, esses serão honrados, e o próprio Senhor, em Provérbios diz que o próprio Senhor pelejará por estes e trará vingança a eles. Nós entendemos que hoje nós vivemos pela graça, pelo amor de Cristo. E a grande vingança que nós queremos contra aqueles que nos desprezam, que se levantam contra nós, entre aspas, vingança, o que nós queremos é que eles também sejam alcançados pelo amor de Cristo e recebam e desfrutem da mesma salvação, mudança de vida, graça, misericórdia que nós desfrutamos. A grande diferença é que nós cristãos, para os nossos inimigos, nós queremos que eles sejam iguais a nós, desfrutem de uma salvação. Enquanto aqueles que estão no mundo, quando têm um inimigo, eles desejam a destruição. E nós desejamos a vitória, mas uma vitória com Cristo. Essa é a grande diferença. E é assim que nós precisamos nos manter todos os dias. Isso nos dá vitória. Quando fala que a maior arma é o ataque, né? Se o seu ataque for com amor, com riso, com serenidade, com bondade, com longanimidade, com certeza é a melhor arma que você tem. Que isso faz com que muros caiam. Lembra dos muros de Jericó. Nenhuma grama de explosivo, nenhuma arma foi utilizada. Apenas a fé, a crença que Deus daria a vitória e crer na promessa dele. Continuando.
O inimigo ataca também com escárnio. O inimigo ataca também tentando ridicularizar a nossa fé, tentando ridicularizar o Evangelho. E foi da mesma forma lá com Neemias. Eles ridicularizando o povo. Esse povo não é nada. Eram cativos, escravos. Agora voltam para cá, um povo que tem histórico de escravidão, um povo que não tem decência. Querem construir muro, querem fortificar a cidade. Quem são eles? Não são nada. O povo de Israel sofreu muito com isso. O povo cristão sofreu muito com isso. Jesus Cristo foi cuspido em sua face, foi contado mentiras dele, foi crucificado. Antes disso, sofreu dores, foi espancado. Pôncio Pilatos determinou que colocasse uma placa sobre a cruz de Cristo, com a descrição INRI, rei dos judeus, mas de maneira de escarnecer de Cristo. Mas Cristo prevaleceu. Cristo venceu, porque entendeu o propósito dele próprio, propósito de salvação para o mundo. Olhou para o Pai, olhou para Deus e não olhou para os escarnecedores. Muito pelo contrário, Cristo teve misericórdia dos escarnecedores. Cristo denotou amor por aqueles que o perseguiram, por aqueles que escarneceram dele. E isso continuou pela história da igreja. Nós sabemos de todos os discípulos, todos os apóstolos que foram perseguidos, foram humilhados, foram espancados, tiveram mortes horríveis. Isso continuou com a igreja primitiva. Isso continuou com a ascensão de Roma, a morte de muitos cristãos em Roma. Só que chegou um momento da história, e nós estamos chegando em nós já, na história moderna, que essa questão de escarnecer da igreja se tornou algo cultural. Cultural. Escarnecer, tirar sarro, falar mal, zombar de cristão, é cultura. Por que você está falando isso, irmão Júlio? Se nós pensarmos que no final da Era das Trevas, era medieval, veio uma ascensão muito grande do movimento na Europa, principalmente França, Inglaterra e Holanda, chamado Iluminismo. E nesse Iluminismo, pelo menos principalmente no Iluminismo francês, que denota ali já do século XVII, século XVIII, se tornou cultural a separação, a segregação da igreja, do cristianismo da sociedade. Os iluministas entendiam que a igreja, que o cristianismo era um atraso, um retrocesso para a sociedade. Fazia com que a sociedade da época voltasse para a época de trevas, para a época medieval. E começou um grande movimento, ateísta, iluminista, para fazer com que os povos, principalmente Inglaterra, França e Holanda, caminhasse à parte, separado da igreja. Lembrando que nesses três países, principalmente França e Inglaterra, é um dos dois países das grandes nações da era, saindo da era medieval, entrando na Idade Média, onde a igreja tinha grande força. Principalmente, só aqui no século XIV, por volta de 1306, o rei Filipe da França deu um grande golpe na igreja, e ela praticamente se extinguiu no território francês. E surgiu, deu força ao iluminismo, que ficou ainda mais forte no século XVII. Ok. Isso deu continuidade. E chegando no século XX, século XXI, junto com as culturas, com o entendimento iluminista, veio a questão marxista e lenianista, onde deu ainda mais força para o escárnio do cristianismo, onde isso realmente, aí sim, nos dias de hoje, se tornou cultura. E no começo desse ano, teve uma coluna, um artigo bem legal, da Gazeta do Povo, onde ele vem trazendo por título, eu anotei o título, ele vem trazendo por título o crescimento do escárnio ao cristianismo, mas a perseverança da cruz.
Nesse artigo ele vem falando sobre, principalmente o que gerou muito boato, que foi aquele, entre aspas, especial de Natal do ano passado, lá, numa questão de onde você tem séries, filmes lá, onde trazia Jesus Cristo junto com os discípulos bebendo e etc. Escarnecendo da imagem de Cristo. Né? E ele vem trazendo esse artigo e mostrando que isso se tornou algo cultural. Na Inglaterra, isso se tornou tão cultural, principalmente com essa cultura de marxista e lenianista, que se tornou por lei, ou recebeu-se o direito de alguns segmentos de se expressar como bem quiserem a respeito do cristianismo ou qualquer outra fé. E tem muitos segmentos hoje da sociedade que pedem esse direito de falar o que bem entendem, de zombar, de fazer chacotas com a fé. E nós nos sentimos ofendidos? É óbvio que nos sentimos ofendidos. Só que nós não entendemos muitas vezes também como que esses segmentos muitas vezes conseguem esse direito de zombar da fé, seja da nossa cristã ou de qualquer outra fé, sendo que nós aqui no Brasil temos uma Constituição que defende a nossa fé e o nosso culto. Então isso se tornou cultural e se arrasta até os dias de hoje. O inimigo vem tentando nos abalar com esses escárnios. Quantas vezes vemos a igreja, vemos o crente ser escarnecido e zombado nesse mundo? Precisamos lutar com isso, contra isso, e muitas vezes é pela oração. E depois nós continuamos ali e o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade de tarefas. Para tentar abalar a nossa fé também e fazer com que a caminhada fique mais difícil, o inimigo coloca para nós, olha, você tem muita coisa para fazer, a igreja está sugando o seu tempo, a tua fé não está te deixando fazer nada, a tua fé está tomando todo o seu tempo. E coloca na nossa frente uma imensidão de tarefas, como se nós não pudéssemos e não conseguíssemos mais fazer nada devido à nossa dedicação à nossa fé. Mas é claro, para que a gente seja próspero em qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos de imensa dedicação. Você não vai ser próspero financeiramente no seu trabalho se você não se dedicar a ele. Simplesmente sentar e ficar de braço cruzado não vai trazer sustento para a tua casa. Então sim, você terá tarefas a serem cumpridas. E muitas vezes não são poucas. Você quer se formar em uma universidade, num curso bacana? Vamos puxar aí um curso que é muito respeitado pela sociedade. A medicina. Quer se tornar médico? Você não vai se tornar médico com um curso técnico. Não quer dizer que aquele que faz curso técnico não tem o seu respeito e sua credibilidade na sociedade, mas entenda que tarefas são necessárias. Opções, priorização é necessário. E quando nós estamos falando que o inimigo joga na nossa cara, que existem muitas tarefas, nós estamos sobrecarregados para pregar a palavra do Senhor, nós precisamos entender que na nossa vida existe uma prioridade. E é uma única prioridade. Eu já falei aqui em outras vezes. Se nós falamos prioridades, nós não temos prioridade alguma. Porque a prioridade sempre vai ser no singular, você deve ter uma. E a nossa prioridade é servir a Jesus Cristo, como Ele nos pede. Se nós servimos a Jesus Cristo como Ele nos pede, e caminhamos conforme Ele nos orienta, não há multidões de tarefas para o crescimento da obra dEle, para a adoração do nome dEle, que nós não possamos fazer. Ele nos dá força, e nós conseguimos caminhar perseverantes e vitoriosos fazendo a obra do Senhor. E o inimigo também vai contar mentiras ao nosso respeito. Como fez com Neemias, chegou lá para o rei lá e falou, rei, o senhor liberou Neemias e o povo para ir construir, eles estão armando contra o Senhor. Eles vão tentar derrubar o teu reino. Os inimigos vão inventar mentira contra nós. O inimigo vai tentar usar armas de astúcia, inteligência e esperteza contra nós. Tentaram fazer um cerco contra Neemias e o povo que construiu o muro. Mas Neemias, orientado pelo Senhor, teve a sua estratégia dada pelo Senhor e conseguiu se livrar desse ataque do inimigo. Precisamos buscar essas estratégias vindas do Senhor para não cairmos nas armadilhas que o mundo, que Satanás
vem armando contra a igreja. E nos dias de hoje, essas armadilhas estão com muito mais astúcia do que nós imaginávamos. Tantas coisas que estão acessíveis a nós, na televisão, na internet, que chega de forma sorrateira aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, e muitas vezes nós entendemos como algo normal, algo da atualidade. Mas, por trás disso, por baixo dessa máscara, existe uma face demoníaca que tenta destruir as nossas casas, destruir a nossa fé, destruir a nossa intimidade com o Senhor. Precisamos ficar atentos com isso. Precisamos ficar muito atentos com isso. Poderíamos fazer uma aula, uma pregação, um seminário de uma semana, somente mostrando estratégias do inimigo com as coisas da atualidade. Entenda, eu não quero demonizar o mundo e tudo que existe, não é isso. Mas precisamos estar em constante comunhão com o Senhor, para entender o que não provém dele, mas provém de obra maligna, e precisamos manter afastado das nossas casas. E para concluirmos, o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Nós já falamos sobre isso. Oração constante. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias 2, capítulo 2, versículo 20. Precisamos manter constante oração, comunhão com o Senhor, estudo da palavra, comunhão com os servos do Senhor. Não podemos fazer sociedades, amizades, nos ajuntar com pessoas que não professam a mesma fé, que não têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal cristão do que nós. Devemos tomar muito cuidado. As uniões que nós fazemos, as parcerias que nós fazemos, as amizades que nos aproximamos, as casas que frequentamos, porque daqui um pouco podemos estar praticando as mesmas práticas ruins que não agradam ao Senhor. Então, para termos vitória, precisamos orar, comunhão constante com o Senhor e andar com os que querem andar com o Senhor, pregando o Evangelho, disseminando o amor e falando da salvação de Cristo para quem não o conhece ainda. Não podemos discriminar ninguém, mas precisamos ficar muito espertos e precisamos ficar ligados para manter a nossa própria fé e a nossa própria salvação. Concluindo a lição, devemos também orar, como já falamos, e os judeus venceram somente devido à oração. Lembrem também da rainha Esther, grandes maravilhas que Deus fez para o povo através da oração. Lembrem de Daniel, o que Deus fez, porque ouviu a oração de Daniel. Vamos orar, vamos ser uma igreja, vamos ser povo que busca a Deus em oração. E para isso não faltam oportunidades. Aqui na igreja, na sua casa, não falta oportunidade de buscar a Deus em oração. Basta dobrarmos os nossos joelhos, com inteireza de coração, com sinceridade de coração, buscar a Ele. E o mais, tudo Ele fará em favor de sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar fazendo uma oração. Em seguida, já chamo o evangelista, irmão Cícero, para estar concluindo a lição. Eterno e soberano Deus, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus entramos em Tua presença para Te adorar. Te agradecemos, Pai, pelo momento que o Senhor nos concedeu na Tua casa para estudar da Tua palavra e pela forma que o Senhor nos falou, Pai, falou aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, seja conosco, continue nos fortalecendo no Teu Espírito Santo, nos dando conhecimento e sabedoria através da Tua palavra, que possamos andar cada vez melhor no mundo, Pai, para disseminar o Teu Evangelho e o Teu amor. Seja com todos que estão em suas casas, abençoando, Pai, cuidando, sarando, e conceda a todos um excelente domingo. E em nome de Jesus Cristo, Pai, se o Senhor não voltar até então, nós estaremos aqui à noite para mais uma vez adorar o Teu nome, pregar a Tua palavra e proclamar, Senhor, o Teu Evangelho. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus nosso Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Amados, a paz do Senhor Jesus, nós estamos gratos a Deus por mais esta lição de número 9 das 13, a qual nós estamos tendo o privilégio de rever uma lição escrita, comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergstein.
Isto lá nos meados dos anos 90, 30 anos atrás. Então, nós estamos tendo este prazer de, novamente, relembrar esses ensinos maravilhosos. Que Deus abençoe você, Júlio, por essa lição abençoada. Nós queremos convidar os irmãos a estar conosco na escola bíblica. Nós queremos enfatizar a importância de nós estarmos na escola, buscando ao Senhor, aprendendo essas lições para toda a nossa vida. Queremos justificar aqui a ausência, né, do presbítero Adriano, que é o coordenador da escola bíblica, mas está trabalhando no dia de hoje. E antes de nós orarmos, finalizando, eu estava ali pensando no que o professor estava nos passando aqui, dizendo que o natural que nós temos que fazer, o sobrenatural que o Senhor faz, e ele foi muito feliz em dar aquela explicação a respeito de ir para o mar e fazer o que o pescador pode fazer, e o sobrenatural o Senhor fez naquela ocasião. E me fez lembrar, por exemplo, em João, no capítulo 11, aonde nós vemos ali o Senhor ressuscitando Lázaro. Passagem conhecida de todos, mas é muito interessante que o Senhor Jesus, ele fez o que ninguém poderia fazer, mas o que aquelas pessoas presentes poderiam fazer, o Senhor não fez. Ele disse para que eles tirassem a pedra. A pedra era uma pedra pesada, aproximadamente 3 toneladas, mas eles podiam fazer aquilo. Então, vocês tirem a pedra. Agora, alguém de vocês pode ressuscitar o rapaz? Não, não podemos. Então, isso eu faço. Ainda é assim nos dias de hoje. Nós devemos fazer a nossa parte. O que nós não podemos fazer, o Senhor, por certo, fará. Vamos estar orando? Pastor, tem alguma coisa? Quer vir aqui nos despedir? Venha nos dar a bênção. Eu quero lembrar ainda os irmãos que nós temos à noite, às 19 horas, um grande culto público, um culto evangelístico, aonde a sua presença é de suma importância. Amados, viva esta lição, leia esta lição. Os princípios divinos em tempos de crise. Durante a semana, medite nesta palavra. E domingo que vem, esteja aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Estejamos todos orando neste momento e gratos a Deus por aquilo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida. E aqui vai mais um convite, né? O evangelista Cícero já o fez e eu vou reforçar. Neste período domingo, a partir das 10 horas, nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical. Se você puder estar, não fique em casa, venha aprender a palavra de Deus. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua presença e bendizemos o Teu nome, ó Pai, pelos Teus milagres, pelo Seu agir, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença nesta manhã, nesse dia tão bonito e abençoado que o Senhor tem proporcionado ao seu povo. Dai-nos, Senhor, um domingo na Tua presença e à noite, Senhor, no culto evangelístico, que possamos estar aqui para adorar o Teu nome, aprender a Tua palavra e Te servir, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na Tua presença. Eu ministro uma bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que Te pedimos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do querido Espírito Santo repouse sobre os nossos corações. E todos juntos nós dizemos, amém. Deus abençoe, queridos, e de em paz aos vossos lares.